Vamos à unidade 4, vamos falar do cotovelo, né? Articulação cubital. O cotovelo, ele é formado por 3 ossos, né? Então nós temos o húmero, a una e o rádio. Então é uma articulação extremamente delicada. Eu poderia dizer para vocês que no nosso universo da fisioterapia é talvez a articulação mais chata para se tratar. É uma articulação sinovial e ela está classificada entre as articulações do tipo gínglimo e nós temos nela também um tipo pivô, né? Uma articulação do tipo pivô, que é a articulação do rádio. Então vamos conhecer os 3 elementos que compõem a articulação. O húmero, na sua porção distal, a una e o rádio. Esses 3 elementos, eles se interagem entre si e eles são recobertos por uma cápsula articular e dentro dela nós vamos ter ali o líquido sinovial. A articulação do cotovelo, ela tem como a principal apoio ser uma articulação medial, intermediária entre a mão e o ombro. Então nós vamos ter ali 2 grandes músculos agindo na articulação do cotovelo, o bíceps e o tríceps. Então, de cara ali você já sabe que a flexão e a extensão está relacionada a priori para esses 2 músculos, né? Então, muito bem. Quais são os elementos que compõem esse conjunto articular? Vamos lá. O húmero, nós temos na estrutura articular do húmero o capítulo, que é uma estrutura que vai se articular com o rádio, e nós temos uma chanfradura, que é a tróclea, que vai se encaixar com a una no seu olécrano, né? Que é uma estrutura muito conhecida. O olécrano vai ficar muito conhecido com vocês aí nas fraturas de cotovelo, né? Então, como eles vão trabalhar? O movimento principal da articulação do cotovelo é o movimento de flexão e extensão, realizados pelo húmero com a una. Então, o principal movimento é o de flexão e extensão do cotovelo. Mas o rádio também faz um movimento que não é do cotovelo propriamente dito, mas é do antebraço, que é a pronossupinação. Então, o movimento da cabeça do rádio proporciona ao antebraço realizar o que a gente chama de pronação e supinação. Mas a fixação do bíceps no rádio faz do rádio um elemento importante na flexão do cotovelo. Então, o rádio vai ajudar ao movimento de flexão do cotovelo e vai realizar o movimento de pronossupinação. A articulação rádio com a una, com o húmero, ele é importante porque ele vai se articular tanto com o capítulo quanto com a una. Então, ele tem que ter um mecanismo de rotação que facilite o trabalho deles. Se você tiver uma lesão, por isso que a gente fala que a articulação do cotovelo é complicada. Se você tiver uma lesão que possa incapacitar esse movimento, você vai ter a articulação do cotovelo acometida, né? O rádio, ele tem uma articulação do rádio
ele tem um ligamento, né, um ligamento anular que fixa a cabeça do rádio junto à una. Então ele tem aqui um ligamento, eu estou passando o cursor aqui, um ligamento que fixa ele. Esse ligamento, ele é importante para uma lesão de criança, olha só. A criança ela pode ter o que a gente chama de pronação dolorosa, que é quando a mãe puxa a criança pelo braço, a cabeça do rádio é deslocada e aí sai desse ligamento e a criança tem muita dor e esse ligamento trava o movimento. É lógico que depois que for restabelecido o movimento, a criança vai ficar com trauma e ele vai saindo recidivamente, ele vai sair novamente até a criança atingir a maioridade. Então, muito bem, a articulação radioulnar consiste em uma articulação uniaxial capaz de realizar um movimento de pronação e supinação. Tá? Quais são os componentes que levam a esse elemento a trabalhar? É o fato dela estar próximo à una e livre do capítulo para realizar esse movimento. Quais são as amplitudes de movimento que nós vamos ter na articulação do cotovelo? A articulação do cotovelo, assim como a articulação do ombro, os movimentos eles estão relacionados à parte ativa e passiva, né? Ou seja, o movimento, a goniometria que você faz, você realiza um movimento de flexão e extensão do cotovelo de forma ativa e você ainda tem um ângulo a mais que é passivo, né? Então você vai ter aí, entre o ativo, o ângulo ativo e passivo, você vai ter aí em torno de 120 a 160 graus de flexão. Já a extensão, que é o movimento de esticar o braço, o grau é 0, né? Mas existem aqueles que o cotovelo vai um pouco mais, faz um ângulo a mais, que nós classificamos como um ângulo de negativo, né, de -5 e -10, ou hiperextensão. Já a pronossupinação é um movimento de 90 graus. Né? O cotovelo, ele tem duas medidas interessantes, que é o ângulo de Thales, que mede a distância do tronco para o cotovelo, mas o cotovelo em si, o encaixe dos 3 ossos, nós temos também o que a gente chama de ângulo de carreamento ou ângulo de carrear. Esse ângulo de carregamento, ele está presente em todos nós e na mulher esse ângulo pode ser um pouco maior do que o normal, justamente porque pelo fato dela transportar a criança ou pegar na criança, ou ter o quadril também muito mais largo do que o homem, para não bater a mão no quadril, esse ângulo de carreamento ele ficou maior. Quem tem ângulo de carreamento muito grande tem maior propensão a sofrer lesões quando cai com a mão esticada. Então é importante você saber que existe a possibilidade de lesão. Eu vou mostrar aqui no cursor para você 2 estruturas anatômicas. Eu estou mostrando aqui, é o epicôndilo medial, que ele é maior, e do outro lado o epicôndilo lateral, que é menor. Esses ligamentos, essas estruturas, melhor dizendo, nós vamos ter ali fixação de músculos que posteriormente você vai poder estudar como as entesites ou epicondilites que a pessoa vem apresentar. Nós temos ligamentos que estabilizam a articulação do cotovelo, né? Então você tem lateralmente aqui o ligamento colateral, ou seja, colateral de lado para o rádio, epicôndilo e rádio.
Nós vamos ter o ligamento medial, colateral medial, que liga o epicôndilo medial com a una. Nós vamos ter o ligamento anular, que eu havia dito a vocês, que é esse ligamento que envolve a cabeça do rádio, é o ligamento anular. E nós temos a cápsula articular, que vai fechar todo o arcabouço aí, né? Agora, as lesões de cotovelo estão relacionadas à queda com a mão espalmada. Então, se você tiver uma lesão no ligamento medial, você vai fazer uma força em valgo, que ele vai ser estimulado, ele vai relatar dor. Se você tiver uma lesão no ligamento colateral, você faz uma força em varo e o ligamento será tensionado e o paciente vai reclamar de dor. Está aí uma visão do ligamento anular, para que você possa enxergar a fixação dele na cabeça do rádio. Nós vamos ter ali muitos músculos que vão agir diretamente na articulação do cotovelo. O principal dele é o bíceps, né? O bíceps, ele é o maior flexor do cotovelo, ele é que é o responsável pela maior parte da sua carga de fletir o cotovelo. O bíceps tem duas cabeças, uma no processo coracoide e a outra no processo supraglenoidal, e eles têm como função a flexão do cotovelo. Você tem outro músculo também muito importante, que é o músculo coracobraquial. Esse músculo, bráquio radial, ele sai da região do húmero e vai se fixar no processo estiloide do rádio, lá embaixo, ó. E ele vai aparecer quando você faz o movimento de flexão com a posição neutra, né, com o braço neutro. É um músculo muito importante também e ele auxilia na flexão do cotovelo. O tríceps já está na parte de trás do seu braço. O tríceps é o extensor, né, do cotovelo. Ele é muito importante para levantar você da cadeira, né? Você está sentado lá, você usa muito o tríceps para levantar. Você apoia no braço do sofá ou da cadeira e ele impulsiona o seu corpo, né? É um músculo muito potente, mais potente que o bíceps, e ele tem 3 cabeças, por isso ele tem uma ação muito maior na extensão do que o bíceps na flexão. Nós temos o supinador, né? Os músculos supinadores, que vão trabalhar na supinação. Nós temos o pronador, né? O pronador quadrado, o pronador redondo, que vão agir, principalmente o pronador redondo, que vai agir na pronação. Lá embaixo você vai ter o pronador quadrado, que vai agir também auxiliando a pronação. A articulação do cotovelo, ela também é importante por ter feixes de nervos que vão cruzar essa articulação. Um dos nervos muito comum é o nervo radial, mas você tem o nervo ulnar, que é o que você mais percebe a existência dele. O nervo ulnar, ele passa aqui, ó, pelo epicôndilo, ele passa bem no epicôndilo medial, bem por baixo dele. E ele é muito superficial. E é justamente esse nervo que você consegue acertar nas quinas de mesa por aí, toma aquele choque no braço. É o nervo ulnar. Por esse nervo ulnar ser muito superficial, existem patologias que acometem, como a síndrome de Guyon, que acomete esse nervo e causa muito desconforto na mão. O nervo radial, ele já passa para a parte lateral do braço, e fora eles nós temos o terceiro nervo, que é o nervo mediano, que vai passando por dentro do nosso
braço. São suscetíveis às lesões. Nós vamos ter aí várias lesões que envolvem tanto estrutura muscular quanto a estrutura nervosa, né? Mas as principais alterações que vocês vão encontrar, elas estão relacionadas ao nervo mediano, que é a lesão que você mais vai ouvir falar, é a síndrome do túnel do carpo, que é aquela lesão do nervo mediano, compressão do nervo mediano, afetando a mão. Mas é uma lesão que nós vamos falar só quando estivermos discutindo a mão, né? E o nervo ulnar, ele passa pela lateral do braço, cruzando com o feixe profundo para a região do polegar. É um nervo, como eu havia dito, muito superficial, e ele está relacionado às lesões que vocês têm aí, os impactos que vocês batem o nervo ulnar na quina das coisas, aí gerando o choque. E nós podemos fazer a avaliação dele também pelo sinal de Tinel. Você faz a percussão do nervo ulnar e o paciente vai relatar um choque muito grande no antebraço. Então a articulação do cotovelo, ela, para a gente encerrar, é uma articulação sinovial, e a articulação do rádio com a una é uma articulação do tipo trocoide, ou seja, pivô, movimentação de pivô, faz a pronossupinação. É uma articulação envolvida por cápsula, tem os ligamentos colaterais medial e lateral que estabilizam a articulação. Futuramente, quando vocês tiverem pacientes com lesões no cotovelo, lembre-se que é uma articulação sensível a pressões e a movimentos forçados. Até a próxima.